Olá, meninos e meninas do quinto ano, aqui é a professora Marinalva e eu vou gravar esse vídeo para ajudar vocês a relembrarem assuntos que nós estudamos no primeiro bimestre, tá? O primeiro assunto que nós estudamos foi a classificação da sílaba tônica. Vocês lembram que, dependendo da posição da sílaba tônica na palavra, ela tem uma classificação, né? Ela pode ser oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Agora, o que é uma sílaba tônica? É a sílaba, quando a gente pronuncia a palavra, é aquela que a gente fala com mais ênfase, ou a gente pode falar até com mais força, tá? Então, a oxítona são palavras cuja última sílaba tem essa ênfase, tá? Por exemplo, saci é uma palavra onde a sílaba si é a sílaba tônica. Vamos ver, ó. Saci. A última sílaba é a sílaba tônica, por isso que ela é uma oxítona, tá? A gente tem a paroxítona. São palavras cuja a penúltima sílaba é a sílaba tônica. Então, a gente tem como exemplo a palavra felicidade. Veja, felicidade é uma palavra que tem 5 sílabas. Porém, a que tem mais ênfase é a penúltima. Vamos lá? Felicidade. Então, gente, algumas crianças confundem o número de sílabas com a sílaba tônica. Veja, felicidade é uma palavra que tem 5 sílabas. Porém, a sílaba tônica, ela está na posição penúltima, tá? Aí a gente tem a proparoxítona, que é a sílaba que está na posição antepenúltima, tá? Então, a gente tem como exemplo a palavra último, por exemplo. Último. Tem 3 sílabas, mas a sílaba tônica é a antepenúltima. Última. Essa aqui é a tônica, tá? E aí, a gente tem a questão da acentuação, tá? A acentuação, a gente vai perceber, ó, que nas oxítonas, nem toda oxítona é acentuada. Somente as palavras que terminam com essas letras, ó, a, é ou es, o ou os, el ou els, tá? Então, gente, se você quer anotar essas informações, você dá um pause no vídeo, anota e depois continua assistindo, tá bom? As paroxítonas também acontece a mesma coisa. Nem toda paroxítona é acentuada. Somente as palavras que terminam com essas terminações aqui, ó. Os, is, ens. Então, como exemplo, a gente tem aqui, ó, vírus. Vírus é uma palavra que termina com us. Então, ela é acentuada. Tá vendo? E as proparoxítonas? Essa é a mais fácil, gente, ó. Toda proparoxítona tem acento. Então, eu coloquei aqui como exemplo, ó, a palavra acadêmico, ângulo. Veja, a ênfase tá na antepenúltima. Então, por isso que ela é acentuada, tá bom? Nós temos como atividade agora no roteiro 10, essa atividade aqui do ler e escrever na página 181. Lá no roteiro, eu coloquei as palavras que vocês vão ter que preencher aqui nessa primeira coluna, tá? Então, vocês vão copiar aqui as 11 palavras. E aí, em cada palavra, você vai anotar aqui na frente a sílaba tônica e depois a classificação. Se a sílaba é uma oxítona, paroxítona ou proparoxítona, tá bom? Nós temos também uma outra atividade que está na página 182. Essa aqui, ó, do ler e escrever.
tá? Nessa atividade, vocês vão ter que analisar a escrita das palavras que terminam com ansa, mas tem ansa com C cedilha e ansa com S. E aí, quando que eu uso S, quando que eu uso C cedilha? A atividade pede para vocês separarem as palavras nos quadros. As palavras com S ou com C cedilha. E depois da reflexão que você fizer, você vai preencher essa frase aqui, que diz respeito às descobertas que vocês fizeram ao analisar as palavras. Uma dica que eu dou é colocar um artigo na frente dessas palavras. Um artigo a, o, uns. E aí você vai perceber, bom, essa palavra é um substantivo? Se eu colocar o a, né? A dança. Ah, então isso pode ser um substantivo. Mas dançar é um verbo, né? Então você vai percebendo também que existem mais palavras escritas com C cedilha do que escritas com S, tá? E você vai perceber que não há uma regra clara para a escrita dessas palavras. Existem palavras que são escritas com S que também são verbos, como aqui, cansar, descansar, né? Mas você também pode encontrar palavras escritas com S que são substantivos e que também podem ser adjetivos, como mansa, né? Aquela menina é mansa, é um adjetivo de menina, mansa. Então, não há uma regra clara, mas se você prestou atenção no que eu falei, você consegue preencher essa atividade, tá bom? Então é isso, gente. Espero que eu tenha ajudado vocês. Fiquem com Deus e até lá.